eu não acredito em Deus. Eu tenho ouvido isso de várias pessoas. É um tema difícil. Assim, é queima-roupa. Alguém te pergunta: por que você não acredita mais em Deus? O que leva uma pessoa a não acreditar mais em Deus? Bem, eu vou dizer do meu ponto de vista, da minha realidade. O que acontece não é que essa pessoa não acredita em Deus. Eu tenho observado que essas pessoas se desiludiu com Deus que ele tinha em si. Aquele Deus que ele idealizava, aquele Deus que ele achava que era Deus. Eu tenho observado nisso, porque a princípio o ser humano, na sua naturalidade, ele tem um conceito de Deus. Não um Deus que veio de fora, um Deus que alguém falou que era assim, que era assado, um Deus que te exige certas normas, certos comportamentos, um Deus que alguém te impôs. Esse eu não acredito em Deus, eu acredito que ele não acredita nesse Deus que foi fabricado, que foi inventado para ele. O que acontece muito com a maioria das pessoas. Não é que a pessoa não acredita em Deus, não acredita naquele Deus que inventaram para nós. Então eu vejo que esse tema é muito delicado, porque Deus transcende, Deus vai além de tudo que possamos imaginar. Deus vai além de nós mesmos. Inclusive tem certos filósofos antigos que diziam, né, que nós criamos um Deus para dizer que esse Deus nos criou. Então esse Deus fabricado, esse Deus inventado, esse Deus manipulado, acredito que esse Deus realmente nos decepciona. Estamos nos decepcionando cada dia com cada Deus que se apresenta. Por exemplo, os deuses gregos, os deuses romanos, né, os deuses dos filisteus, os deuses dos sírios, os deuses, sei lá. É claro que todos esses deuses vão nos decepcionar. Mas, por outro lado, temos algum conceito que vem do fundo da nossa alma que existe um Deus superior. Um grande arquiteto, alguém que bolou tudo isso, alguém que não deixou ao acaso, não é probabilidade, não é aleatório. As coisas seguem uma regra, seguem um caminho, seguem uma lei. E essa lei não é arbitrária. Essa lei não apareceu do nada. Existe alguém que ordenou tudo isso, alguém que organizou tudo isso, alguém que planejou tudo isso, inclusive em nós mesmos. Nós temos consciência que nós fomos feitos. Existe um Senhor. Então eu vejo assim, esse Deus fabricado, claro que vai nos decepcionar, claro que vai nos frustrar. Esse Deus que transcende tudo, que está acima de tudo, ele se manifestou, não só nas suas obras, que podemos dizer que não é fácil ver Deus, é só olhar suas obras. Pelas obras você sabe o autor, mas se você olhar a obra de um autor e olhar o próprio autor, a gente vê que existe uma diferença muito grande. Inclusive tem um conto que diz, né, que existia 2 frades que eram altamente admirados nas suas pregações. Aí fizeram um campeonato para ver quem era o melhor. A cidade toda se juntou para escutar e fazer o julgamento qual o frade que era melhor. Aí apareceu o primeiro frade e ele recitou o Salmo de Davi e todo mundo aplaudiu. Aí chegou um outro frade e outro frade recitou o mesmo Salmo de Davi e todo mundo chorou. E todos depois se perguntaram: ué, por que o primeiro foi aplaudido e o segundo levou as pessoas a chorar? Aí veio a resposta. É que um conhecia o Salmo do pastor, porque Davi foi pastor, né? E o outro conhecia o pastor do Salmo. Então a diferença entre um e o outro é que um conhecia a obra e o outro conhecia o autor da obra. Então, quando conhecemos a obra do autor, né, quando conhecemos a obra de Deus, a gente erra o autor. Por isso surge tantos deuses. Inclusive os indianos
tem 1000 e tantos deuses, ou mais de 1000 deuses. Os romanos tinham uma infinidade de deuses, tinha Deus para tudo quanto era coisa. Eu acredito que esses deuses, para essas pessoas, eram os anjos. Porque se formos analisar assim, um anjo é um Deus, né? Porque se a gente não conhece nada sobrenatural e quando alguma coisa sobrenatural nos é apresentado, nós tomamos como divindade. E não deixa de ser divindade, porque faz parte da divindade total. Mas eu acredito que a maioria dos povos, da maioria das civilizações, conheceram o nível angélico. Não chegou a passar disso. Agora, a cultura judaica cristã conheceu o Senhor dos Anjos, o Senhor Universal, o Senhor Supremo. E é uma diferença muito grande entre o patrão e o empregado. Você conhecer o empregado, você pode ter uma ideia do patrão, mas você conhecer o patrão é muito diferente. Então, o que acontece ainda hoje, o que acontece é que ainda acreditamos, ainda servimos os deuses, ou na melhor das hipóteses, os anjos. Uns servem aos anjos bons, outros servem aos anjos maus, mas poucos têm noção de que o Deus Supremo se manifestou entre nós. O Senhor dos anjos, o Senhor Universal, ele se manifestou entre nós. Se manifestou na pessoa de Jesus Cristo. Isso ainda talvez não tenha ficado claro na cabeça da gente. O Senhor dos senhores, aquele que está acima de tudo e de todos, se manifestou até nós. Não só se manifestou, como veio até nós e se apresenta ainda hoje a nós. Dentro da visão cristã católica, a presença de Jesus Cristo continua entre nós, na Eucaristia, tão real como ele teve há 2000 anos atrás. E muita gente não tem esse conceito. Temos o Senhor Universal entre nós, e se manifestando e convivendo entre nós. A maioria de nós não se damos conta disso. E muitos deles, muitas pessoas, chegam ao ponto de querer comparar a realidade cristã católica com as outras religiões. As outras religiões, dentro do ponto de vista mais otimista, ele tem conhecimento das obras de Deus. Mas a realidade cristã católica tem a realidade do Criador das coisas. Um é o Criador e o outro é a obra criada. E isso aí temos que trabalhar dentro de nós. Temos que desenvolver dentro de nós e usufruir dessa realidade e desse privilégio que nós temos. Eu acredito que tenha sido claro.